Sejam bem-vindos, professora Alessandra Matias, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre função quadrática. Hoje a gente vai aprender a construir o gráfico de uma função quadrática. Antes de eu começar, senta o dedo no like, dá aquela curtida, aproveita para se inscrever no canal, né? Compartilha aí com seus amigos, me segue nas redes sociais, professora Ale Matias, ok? Vem para a aula. Olha só, como é que a gente constrói o gráfico de uma função quadrática? Geralmente, quando você está aí no Fundamental 2, né? Às vezes até no médio, o professor pede para você construir o gráfico. Geralmente também você já tem um papel quadriculado ali para facilitar a sua vida, mas muitos alunos bugam na hora da construção do gráfico. Ah, professora, para que eu tenho que construir o gráfico? Às vezes você nem precisa construir, meu professor nunca pediu. Mas quando você observa a construção do gráfico de uma função quadrática, você compreende melhor. Então é isso que a gente está fazendo em todas essas aulas, compreendendo muito bem função quadrática. Você vai saber tudo de função quadrática. Então como é que a gente começa? A gente atribui valores para x. Professora, qualquer valor? Qualquer valor. É claro que você não vai trabalhar com números altos, né? Porque quanto mais alto o número, maior vai ser a sua dificuldade, dependendo aí da função que você tiver. Então, eu coloquei aqui números baixos. Professora, precisa de todos esses números? Não, não precisa de todos esses. Mas eu coloquei para você ver bem como é que vai ficar a nossa parábola. Parábola, professora? Porque se é uma função quadrática, tem x ao quadrado. Se tem x ao quadrado, seu gráfico nunca vai ser uma reta. Ele vai ser uma parábola. Na matemática, a gente chama isso aqui de parábola. Não é curva, tá? Parábola, beleza? Então, vamos continuar. O que a gente tem que fazer? No lugar do x, a gente vai colocar menos 2. Então, a gente vai pegar aqui, ó, y é igual, no lugar do x, eu coloco menos 2 ao quadrado, porque tem ao quadrado aqui, menos 2 vezes, no lugar do x, menos 2. Aqui eu vou fazer um retângulo, porque eu sei que o aluno buga. E depois eu vou copiar o resto aqui da função, menos 3. Então, a gente vai ter aqui, y é igual, menos 2 ao quadrado, esse primeiro aqui, ó, gente, vocês nem precisam se preocupar com sinal. Ah, vai ficar sinal positivo ou vai ficar sinal negativo? Não importa, porque sempre vai ser elevado ao quadrado. E todo número elevado ao quadrado é um número positivo. Por exemplo, se você tem menos 2 elevado ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, que é 4. Se fosse 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 também é 4. Então, não se preocupa com o sinal. Agora, aqui no retângulo, você se preocupa com batalha de sinal. Então, você tem menos 2 que multiplica menos 2. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. E aqui você copia o menos 3. Aqui não tem batalha de sinal. Só tem batalha de sinal aqui no retângulo. Aqui é o que você tem e o que você deve. Então, ó, nós temos aqui 4 mais 4, que é 8. E a gente deve 3. Então, a gente vai ficar com 5. Então, a gente pode dizer que quando x for 2, y vai valer 5. Então, eu já tenho aqui o meu primeiro par, ó. Menos 2 para x e 5 para y. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, vai ter todo esse trabalho fazendo com o menos 1, tá? Você que já está construindo o gráfico aí, pegou um papel quadriculado, preparou tudo, pausa o vídeo, vê se você não errou o par ordenado aí. Se errou a conta, você vai dar um par ordenado diferente. Eu costumo dizer para os alunos que a bomba vai cair no lugar errado, né?
Ou seja, não vai dar certo. Então, pausa o vídeo aí, tenta fazer, depois acompanha o resultado, tá? Ó, no lugar do X, agora eu vou fazer tudo em azul, senão é muita coisa ficar mudando de cor, ó. No lugar do X, eu vou colocar menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, aqui eu vou fazer o retângulo, tá? Que tem a multiplicação, ó, para o aluno não bugar. Menos 2 vezes, no lugar do X, eu coloco menos 1 e copio menos 3. Menos 1 vezes menos 1, já falei para você não se preocupar. Menos 1 elevado ao quadrado, só não coloca 2 e mata a professora do coração. Menos 1 ao quadrado é 1, né? Menos 1 vezes menos 1, 1. Então, tá aqui. Aqui tem batalha de sinal. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Copia o menos 3. Olha só, você tem 3... Aqui na frente do 1, como não tem sinal, é positivo. Você tem 3, 1 mais 2 é 3, e deve 3. Então, você vai ficar com, puf, nada, né? Vai ficar com 0. Então, eu posso dizer que quando x for menos 1, o meu y vai ser 0. Mais um parzinho a gente tem aqui, ó. Cuidado para também não trocar a ordem, senão vai rodar. A gente vai continuar tudo isso aqui. Nossa, professora, que trabalho. Pois é, gente, faz parte, ó. Não é difícil, né? Só tem que prestar atenção aí. Agora eu vou colocar 0 no lugar do x. Então, 0 ao quadrado, meu retângulo tá aqui, menos 2 vezes 0, menos 3. 0 ao quadrado é 0. Menos 2 vezes 0, gente, qualquer número vezes 0 é 0. Então, isso aqui vai dar 0, né? Menos 3, você quer pôr menos 0, ok. Mais 0, ok, porque 0 mais 0 é 0, 0 menos 0 é 0. E aí, você ficou só com menos 3. Então, isso aqui não vale nada, ó. Então, a gente pode dizer que quando x for 0, y será menos 3. Então, menos 3 mais um parzinho, ó, 0 e menos 3. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa colocando 1. Então, a gente tem y é igual a 1 elevado ao quadrado, retângulo, menos 2 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Menos com mais é menos. 2 vezes 1 é 2, menos 3. Olha agora. Você tem 1 e deve 5. Percebe, ó? Você tem 1, menos 2 e menos 3 é menos 5. Você vai continuar devendo menos 4. Então, a gente pode dizer que quando x for 1, y será menos 4, mais um par aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa colocando 2. Olha lá, estamos acabando. Então, a gente tem 2 ao quadrado, retângulo, menos 2 vezes 2, menos 3. 2 ao quadrado é 4, menos com mais é menos, 2 vezes 2 é 4, menos 3. Você tem 4 e deve 4, puf, sumiu, né? Você ficou com menos 3. Então, a gente pode dizer que quando x for 2, y será menos 3. Então, aqui mais um parzinho, 2 e menos 3. Último, a gente vai pôr aí o 3. Ah, professora, por que você pôs tantos valores? Para você ver bem a parábola, tá? No segundo exemplo eu vou pôr menos valores, mas esse aqui eu quis pôr bastante para você ver bem a curvatura da parábola, como é linda, tá? Vamos lá, ó. No lugar do x, eu vou colocar 3. Então, eu tenho 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3. 3 ao quadrado, não mata a professora, é 9. 3 vezes 3, 9. Menos com mais é menos. 2 vezes 3 é 6. E aqui eu copio o menos 3. Olha só, você tem 9
E 6 com 3 é 9, só que é negativo. Você deve. Você tem 9, deve 9, puf, você vai ficar com 0. Então, a gente pode dizer que quando x for 3, y será 0. Tá aqui. Vamos colocar 3, 0. Estão aí todos os nossos pontos. E agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos localizá-los no gráfico. Pessoal, antes da gente colocar esses pontos no gráfico, dá para a gente saber como é que vai ser a concavidade da nossa parábola. O que você está falando, professora? Está falando grego? Não, gente, é assim, ó. A gente sabe que é uma função quadrática. Se é uma função quadrática, é uma parábola. E aí você vai poder me responder se essa parábola ela vai estar sorrindo. A gente disse a concavidade vai estar voltada para cima. Concavidade é o buraco, ó. O buraco dela está voltado para cima. Ou se ela vai estar triste, vai estar infeliz. A concavidade dela está voltada para baixo. Dá para a gente fazer isso antes de colocar os pontos no gráfico. Como? Você olha o x ao quadrado. O x ao quadrado, o que tem na frente dele? Ah, professor, tem um sinal de igual. Tem um sinal de igual. Mas quando na frente de uma letra não tem nada, significa que tem o número 1. 1 é maior que 0, é um número positivo. Quando o número que está com o x ao quadrado for positivo, a nossa parábola, né, vai estar sorrindo. Então, a gente já sabe, antes de construir o gráfico, que a nossa parábola vai estar desse jeitinho aqui, a concavidade voltada para cima, ok? Então, vamos lá, vamos localizar os pontos e aí a gente vai fazendo novas descobertas analisando esse gráfico. Olha só, eu tenho menos 2 para x e 5 para y. Menos 2x, lembrando que x é o eixo das abscissa, não é abscissa, mas a gente fala para você não esquecer, abscissas. E aqui o y é o eixo das ordenadas. Então, eixo x, menos 2, tá aqui, e 5 para y. Então, vou precisar aumentar aqui, ó, não esperava por isso. Vamos aumentar aqui, ó, aqui tá o 5, ó. O y vai crescer um pouquinho esse meu gráfico, ó, tá aí. Então, a gente tem menos 2 para x, você vai lá, né, no seu quadriculado, e 5 para y. Nosso primeiro ponto tá aqui. Ah, professora, eu não quero que meu gráfico fique assim, eu quero ele com aspecto mais clean. Então, ok, depois você apaga aí, faz bem suave com lápis, só deixa o pontinho. Agora a gente tem menos 1 para x e 5, menos 1 para x e 0 para y. O aluno buga nessa parte, ele põe o ponto aqui no 0. Gente, aonde as retas se encontram, né, que elas são perpendiculares, a gente tem aqui o ponto origem, que é 0. Você só vai marcar um ponto aí quando você tiver o par ordenado 0, 0. Fora isso, você nunca vai marcar um ponto aqui, não vai. Então, se você tem menos 1 de x e 0 de y, o ponto vai ficar em cima do x. E o x é menos 1. Então, o seu ponto x menos 1, seu outro ponto é aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó. Você tem 0 para x e menos 3 para y. Você não vai colocar o ponto aqui no 0. Então, você coloca no menos 3 de y. Y é essa reta, o menos 3 está aqui. Depois, nós temos 1 para x e menos 4 para y. 1 para x, ó, desce retinho, e menos 4 para y, é aqui que eles se encontram. Depois, 2 para x e menos 3 para y, 2 para x
e menos 3 para y, exatamente aqui. Ah, professora, eu não consigo sem fazer esse bagulhetes aqui, ó. Pode fazer, tá? Depois a gente tem 3 para x e 0 para y, você vai colocar aqui no 3 do x, ó. 3 do x é o nosso ponto. Agora é aquela hora que você percebe que a professora tem tremedeira, tem Parkinson, né? Não tem coordenação motora, então muita calma nessas horas, a gente vai ligar os pontos aí. Calma, gente, por favor, não façam nenhum barulho, a gente vai devagar. Vai, Alessandra, você consegue, vai, Alessandra, vai, e vai, ah, ficou bonito, vai, gente. Aqui ficou um pouquinho tortinho, mas tá legal, tá legal. O que eu disse para vocês? Que a concavidade da nossa parábola ia estar voltada para cima, lembra? Tá aí. Outra coisa que é interessante de você perceber é que se a gente continuasse pondo valores aqui, ó, essa parábola, ela ia crescendo, né? Ela ia ir infinitamente. O que a gente pode observar também? Que essa parábola, ela tem um vértice. O que é isso, professora? Olha só, pense numa montanha-russa. Você tá aqui no carrinho da montanha-russa, você desce, 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 chega no fim, no mínimo, no fundo do poço, e aí você sobe, 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 sobe. Esse ponto aqui, ó, exatamente aqui, ó, a gente fala que é o vértice dessa parábola. Então, eu posso dizer que o vértice dessa parábola, ele tem o ponto. Esse aqui, ó, é o ponto do vértice da nossa parábola, que seria, ó, menos 4 e 1. Professora, dá para descobrir o ponto da parábola fazendo uma fórmula? Dá. A gente vai fazer isso mais para frente. A gente chama isso aqui de ponto de mínimo. Por que, professora? De mínimo. Porque você desce, 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 chega no mínimo, no fundo do poço e sobe, 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 tá? Outra coisa interessante, você pode perceber, eu podia perguntar assim para você, escuta, onde é que a nossa parábola toca o eixo das ordenadas, o eixo Y? Aí você ia olhar, peraí, deixa eu ver onde ela toca o eixo Y. Ela toca aqui no menos 3. Nossa, professora, coincidência? Claro que não. Toda vez que você tem uma função quadrática e você tem aqui um número sozinho, um número que não está com um x, nem com um x ao quadrado, é onde a sua parábola vai tocar o eixo Y. Outra coisa interessante também, quem assistiu à aula anterior, que foi sobre raízes da função quadrática, a gente consegue detectar as raízes dessa função. Como, professora? Eu não resolvi Bhaskara, eu não calculei Bhaskara, como é que eu sei quais são as raízes? Porque as raízes fica onde a parábola toca o eixo X, o eixo das abscissas. Então, eu posso dizer, sem resolver essa equação, sem utilizar a Bhaskara, que as raízes dessa função são menos 1, ó, tocou a concavidade aqui, né, a parábola, e 3 é onde toca o eixo X. Essas são as raízes da nossa função. E aí, deu? Vamos fazer mais um exemplo. Vem comigo. Pessoal, agora eu trouxe essa função, menos x ao quadrado mais 4, coloquei esses valores, a gente vai substituir e construir o gráfico. Professora, você não falou que ia trazer menos valores? É, gente, mas eu não aguentei. Eu coloquei todos esses valores aí para vocês verem bem a concavidade dessa parábola aqui, que ela é linda. Vocês vão ver, tá? Vamos lá. Ó, então o que a gente faz? No lugar do x, a gente coloca menos 2. Então, ó, eu tenho aqui menos, esse menos é do x, que tá na função. Esse menos 2 aqui não tem nada a ver com esse menos. Esse menos já estava aqui. Então, você tem menos 2
ao quadrado mais 4. Cuidado! Então, você tem y é igual menos 2 ao quadrado, você já sabe que vai ficar positivo. Menos 2 vezes menos 2, 4. Só que, ó, quando ele sai, ele encontra esse menos aqui. E aqui, mais 4. Menos 4 mais 4, você deve e tem para pagar. Puf! Você ficou com 0. Primeiro ponto nosso aí, nós temos quando x for menos 2, y será 0. A gente vai fazer a mesma coisa agora, substituindo menos 1. Cuidado de novo, esse menos é o menos da função. Ele tá aqui, ó. Esse menos é o menos 1 que você vai substituir no x. Então, ó, no lugar do x, menos 1 ao quadrado mais 4. A gente vai ficar com esse menos eu deixo. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Só que quando a gente resolve, ó, ele encontra esse menos aqui. Mais 4. Então, você tem 4 e deve 1, você vai ficar com 3. Então, a gente pode dizer que quando x for menos 1, a gente vai ter aí, menos 1, deixa eu colocar aqui, y3. Então, ó, tá aqui, porque já não fechou aqui, Alessandra? Olha, por que não é mais esperta? Foi mal, gente. Agora eu fiquei esperta, tá aí. Vamos fazer agora colocando 0. 0 geralmente aí é mais rápido, né? Não dá tanto trabalho pra gente. Ó, a gente tem y é igual, no lugar do x eu vou colocar 0, esse menos eu deixo, 0 ao quadrado mais 4. Gente, 0 ao quadrado é 0, menos 0 e 0 é 0 do mesmo jeito. Então, ó, y é igual menos 0 e 0, gente, é a mesma coisa que nada. E a gente tem 4, então a gente pode dizer que quando x for 0, y vai ser 4, ó. Eu podia ter sido esperta também aqui, né, gente? Ó, x1, x2, olha. Bom, agora eu fiquei esperta, vamos lá. A gente tem x vale 1, então, ó, y é igual menos x ao quadrado mais 4. No lugar do x eu vou colocar 1. Esse menos tá aqui. Aqui no lugar do x eu coloco 1 ao quadrado mais 4. Então, eu tenho y é igual menos 1 vezes 1 é 1, mais 4. Menos 1 você deve, tem 4 para pagar, você vai ficar com 3. Então, a gente pode dizer que quando x for 1, y será 3. Último ponto agora, a gente vai aí substituir e colocar 2. Então, a gente tem y é igual menos, aqui no lugar do x eu coloco 2 elevado ao quadrado mais 4. Y é igual, eu tenho esse menos aqui, 2 vezes 2 é 4, mais 4. Você deve 4 e tem 4 para pagar, o que que acontece? Puf! Vai dar 0, y é igual a 0. Então, eu posso dizer que quando x for 2, y será 0. Vamos lá, vamos ver se você pegou o jeito. Me diz uma coisa, a concavidade dessa parábola, ela tá voltada para cima ou para baixo? Ela é feliz ou infeliz? Peraí, professora, eu vou olhar o x. X ao quadrado. X ao quadrado tem um menos na frente dele. Significa que é menos 1. Menos 1 é um número abaixo de 0. Ele é infeliz. Então, a concavidade da sua parábola vai ficar assim, ó. Isso a gente já sabe. Me diz mais uma coisa. Onde essa parábola vai tocar o eixo Y? Você já sabe? Professora, onde tem um número sozinho aqui sem letra, vai tocar no 4. Exatamente. E aí a gente vai descobrir também o vértice, tá? Professora, eu só consigo descobrir o vértice fazendo gráfico? Não, tem uma fórmula. E a gente vai descobrir também as raízes dessa função, sem fazer Bhaskara.
Então, vamos localizar os pontos aí. Ó, eu tenho menos 2 para x e 0 para y. Já expliquei que a gente não coloca o ponto no zero, então eu vou colocar aqui no menos 2. Depois eu tenho menos 1 para x e 3 para y, menos 1 para x, 3 para y, ó. Tic, 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 tá aqui, ó. Localizou. Depois, 0 para x e 4 para y, você não põe o ponto no zero, então você coloca no 4 do y, exatamente aqui, ó. Depois, 1 para x e 3 para y. 1 para x, sobe, 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 3 para y. E por fim, 2 para x e 0 para y. Então, você vai colocar o ponto em cima do 2 do x, aqui. Agora, é aquela parte que você vê se a professora bebe ou não bebe, né? Se ela tá com tremedeira, o que que tá acontecendo? Muita calma nessas horas, vamos lá. Você junta os pontos aí com muita tranquilidade. Vai, Alessandra, você consegue. Vai, Alessandra. Ficou bonito. O que eu disse para vocês? Que a concavidade da parábola ia estar voltada para baixo. Olha só, não é lindo, gente? Não? Ok, vamos lá. Qual é onde, né? A parábola toca o eixo das ordenadas, o eixo Y. Professora, onde a gente já falou que ia tocar no 4. Olha só, tocando aqui no 4, exatamente no 4, o eixo Y. Ela não toca mais em nenhuma parte do Y. Mais uma coisa, quais são os pontos, né? As coordenadas do vértice dessa parábola. Esse vértice é diferente daquele que a gente viu, que tinha ponto de mínimo, né? Que a gente falava assim, desce, 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 chega no fundo do poço, sobe, 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 sobe. Esse aqui, olha só a montanha-russa. Você sobe, 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 chega no máximo e aí você desce, 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 desce. Eu acho essa montanha mais legal, gente, ó. Então aqui a gente pode dizer que é o ponto de máximo. Por quê? Sobe, 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 chega no máximo e cai, 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 cai. Então, os pontos do vértice são, aonde é bem aqui no meinho, onde ele se encontra, a gente pode dizer que é 0 para x e 4 para y. Perceba, aluno, que essa função ainda tem uma coisa especial. O eixo aqui, ó, o eixo y divide esse vértice exatamente no meio, ó. É um espelho. O tanto que tem desse lado é o que tem desse lado. A gente fala que é o eixo de simetria. Ah, professora, no outro não aconteceu isso, né? Pode ter ficado assim. Para ser eixo de simetria, a gente tem que ficar bem bonitinho, tá? E nem sempre isso acontece. Então, esse aqui, ó, ficou bem no meio. Nem sempre vai acontecer isso. Agora, eu quero que você me fala quais são as raízes dessa função. Ou seja, onde a nossa parábola toca o eixo das abscissas, o eixo X. Olha só, menos 2 e 2. Essas são as raízes da nossa função. Pessoal, lindo, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula sobre função quadrática. A gente vai para a aula 5. Beijo grande, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, gente!